violência sexual é toda e qualquer ação de conotação sexual que não foi consentida. Esse tipo de violência pode tomar diversas formas e ser encontrado em várias partes da nossa sociedade, que só propiciam esse tipo de ato. No Brasil, a cada 11 minutos, uma mulher é vítima de violência sexual, seja nas ruas, em casa, no trabalho e até mesmo na escola. Estamos vulneráveis a nos tornarmos vítimas. Num país que defende que a roupa é um convite, o Brasil se encontra no rol dos 20 países mais violentos do mundo. A falta de políticas sociais que realmente cuidem da segurança e da imagem de nós mulheres gera a realidade onde uma a cada 7 adolescentes já tenham passado por situações de violência sexual. E sabe o que a maioria delas tem em comum? Que elas não denunciam esse crime. E se denunciam, a primeira pergunta que recebem é: que roupa você estava? Uma criança, um adolescente querendo chamar atenção, que piada. Somos banalizadas e culpadas por um crime que não devemos carregar. E o único que deveria ser culpado, o agressor, novamente vai se safar. Uma exposição na Bélgica mostra os vários formatos da violência sexual, com o propósito de acabar com a ideia de que a culpa é da mulher ou da roupa que ela está vestindo. Essa é uma exposição de muito peso, por mostrar os diversos formatos que essa violência é concebida. E ela faz uma grande crítica em como as pessoas veem esse crime, e em como o ser humano é egoísta e antiquado, e com certeza sem nem um pouco de empatia em sua essência, em culpar as ovelhas e não os lobos. Hoje, eu e as alunas do Colégio Estadual Rubens Paiva, em alerta a essa nossa realidade atual, iremos falar dos diferentes ambientes que essa violência é encontrada, com o propósito de dar voz às vítimas desse crime e colocar um ponto final na ideia de que a culpa é da vítima e não do agressor. A violência sexual nas escolas é algo muito comum, e que na maioria das vezes não recebe a atenção necessária, por falta de conhecimento e estrutura. Mais de 20% das alunas já foram assediadas em ambiente escolar. Muitas delas não procuram ajuda por não se sentirem acolhidas ou seguras pela coordenação. Na Escola Estadual Gilberto Mestrinho ocorreu um grande movimento feminino. Em 2019, alunas entre 14 e 18 anos foram assediadas pelo seu professor de matemática. Porém, o caso só veio à tona muito tempo depois, pois uma aluna fez uma denúncia para a coordenação, mas as providências não foram tomadas. Cansadas de não serem ouvidas, elas juntaram suas forças e foram para as ruas, fazendo com que sua voz fosse recuperada. Aqui é do Colégio Gilberto Mestrinho, tá aqui ó, o nome do colégio, tá aqui todas as crianças. Bia? Tá aí Nascimento, aí você faz aí. E após a polêmica, a escola decidiu substituir e afastar o professor. Muitas mulheres sofrem abusos sexuais em locais públicos e muitas delas não sabem o que fazer ou o que categoriza exatamente um abuso sexual. A partir do momento que uma mulher é tocada sem seu consentimento, isso em si é uma violência sexual. Estudos da IPEC dizem que 45% das mulheres já sofreram algum tipo de abuso sexual em local público e apenas 5% dos homens admitem o feito. Alguns exemplos onde isso acontece com mais frequência são em locais onde tem muitas pessoas juntas, por exemplo, ônibus lotado, show, eventos e etc., onde o abusador aproveita para assediar ou fazer coisa pior e passar despercebido. Um caso real que foi descoberto recentemente foi de um anestesista que abusava das mulheres durante as cesáreas. Mulheres que estavam anestesiadas durante suas cesáreas era onde ele aproveitava para violentá-las, e ninguém na sala sequer percebia. Depois do caso ser exposto na mídia, muitas mulheres alegaram ter passado por isso também, assim como outras também possam ter passado e nunca sequer ter percebido, tornando o momento tão único para uma mulher aterrorizante. Hoje em dia, esse assunto tem sido muito tratado em filme e série para orientar as mulheres, as que passam por algum tipo de violência sexual, ao que fazer, a como reagir, o que buscar. Um exemplo disso é retratado na série Sex Education, sofre abuso sexual no ônibus enquanto estava indo para a escola.
E na série, mesmo o personagem não ter dado tanta importância para isso, mostra que ela desenvolveu sérios traumas e que, com ajuda, ela consegue superar. É extremamente revoltante e frustrante para uma mulher passar por qualquer situação desse tipo, e muitas mulheres não denunciam por não saber o que fazer ou por terem medo, mas com certeza isso gera um trauma que só uma mulher pode entender. O assédio sexual e moral no ambiente de trabalho é uma situação comum na realidade de muitas mulheres. Situações constrangedoras são praticadas pelos chefes diretos de suas vítimas ou por alguém que tenha um cargo superior, ou até mesmo por algum colega de trabalho. Segundo dados realizados com o Team Eva, com parceria com o LinkedIn, das 381 mulheres, 47% assumiram já ter sofrido abuso sexual no local de trabalho. A violência sexual manifestada no local de trabalho se inicia como gracejos, piadas de duplo sentido e toques em lugares desconfortáveis do corpo da mulher. A naturalização desse ato acaba nos tirando um ambiente de trabalho mais sadio e seguro. A intenção do assediador no local de trabalho fazem chantagens ou propostas, no caso de demissão ou promoção de cargo. E muitas mulheres coagidas pela situação de perder o emprego ou por não entenderem, cedem e acabam não denunciando. O site G1 da Rede Globo, no dia 6 de setembro de 2017, publicou uma notícia do protesto dos colaboradores da fábrica Teresina do estado do Piauí, denunciando várias situações de assédio moral e sexual que estavam acontecendo dentro da empresa. Os funcionários organizaram um protesto que impossibilitavam os caminhões de entrada e saída da fábrica. E de acordo com uma das vítimas que estava grávida, estava fazendo exercícios que não condiziam com o fato dela estar grávida. Outra vítima disse ter recebido mensagens evidenciando ao sexo de um dos colaboradores da fábrica. Mais um exemplo de uma grávida da empresa que estava de 4 meses e que foi obrigada a trabalhar em pé por horas, mesmo com atestado limitado a fazer certas funções. A violência contra a mulher é uma pandemia dentro de outra pandemia. O que essas mulheres têm em comum é não ir buscar ajuda e não buscar seus direitos para combater essas práticas que destroem a dignidade humana. Independente de qualquer uma delas, as mulheres devem sim denunciar, não importa quem seja o agressor. Em 2018, mais de 184 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes foram notificados. Muitos desses abusos foram feitos por familiares ou alguém muito próximo da família. Em muitas das vezes, as crianças não são ouvidas e são ameaçadas pelos seus abusadores. Existem muitos casos em que a vítima acha a situação normal por não entender, e quando conta para alguém é visto como culpada. Um caso totalmente absurdo que ocorreu há um tempo atrás foi o da Mirella Fernanda, uma bebê de 1 ano e 3 meses de vida. Ela foi abusada e espancada até a morte pelo seu padrasto e sua mãe estava ciente do acontecido. E mesmo assim ela resolveu acobertar o abusador da sua própria filha. Mirella foi levada ao pronto-socorro já sem vida, sendo alegado uma suposta queda. Porém, pós-perícias foram notados sinais de agressão e estupro. Ela era apenas uma bebê. Será que ainda existe aquele velho ditado, sua roupa estava curta? Você pediu? Nós não somos a causadora, somos apenas uma vítima. Deveríamos ser ouvidas e vistas. A violência sexual é vista como um grande tabu dentro da nossa sociedade, o que acaba banalizando muito as mulheres que já sofreram com esse crime e gera nelas um grande medo de contar. Por isso que esse assunto tem que ser falado tanto em casa quanto nas escolas e até mesmo no trabalho, já que é um assunto muito importante e pouco falado. Além de conscientizar as vítimas,
das várias formas que esse crime pode tomar, mostra para elas que elas devem falar, que o silêncio delas é o que impede que esse crime tenha um fim. Por isso, eu e as meninas iremos fazer um pedido para você que está assistindo. Não se cale. O seu silêncio é o que permite que essa história se repita. Estamos todas juntas. Diga não à violência. 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 Keep on keeping on. I can feel it in my